Então a gente vai pegar essas situações aqui também, que elas vão ter outro contexto. O servidor que comete essas infrações, ele vai ficar proibido de trabalhar na administração pública, né, definitivamente. Então, vai impedir definitivamente que ele volte para a administração pública, para o serviço público federal. Então, quais são as hipóteses? Essa daqui, ó, que a gente viu: improbidade, aplicação irregular do dinheiro, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio, corrupção. Além de ter que devolver tudo, além de ter que pagar, ele vai ficar impedido de voltar para a administração pública federal. Então, destaca aqui o fato de que é o serviço público federal, tá? Ele pode fazer concurso para outra coisa, mas é o federal que ele não vai poder retornar à administração pública. Existem algumas hipóteses de acumulação de cargo. O que acontece? Essa é uma disciplina que a gente vê também no curso regular de Direito Administrativo, que está lá prevista na Constituição. A gente viu isso quando falou de agente público, mas a gente retoma aqui porque está na lei. O que acontece? A regra do serviço público é que o servidor não possa acumular cargos. Pelo menos a regra é essa. Seja contando no âmbito municipal, no âmbito estadual ou no âmbito federal. O servidor não pode acumular. Só que existem exceções, existem 3 exceções que são as mais cobradas pelo concurso. E essas exceções, para ser possível, o servidor público só pode acumular se houver compatibilidade de horário. Se houver compatibilidade de horário, o servidor vai poder acumular essas 3 profissões. Primeira, 2 cargos de professor. Vem para cá. 2 cargos de professor. O servidor público pode acumular 2 cargos de professor. Segunda hipótese, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Esse cargo técnico não é cargo de técnico judiciário, técnico administrativo, é um cargo técnico. É um cargo que exija atribuições específicas. Então, advogado, administrador, qualquer outro cargo, analista, tudo é um cargo técnico. É para fazer contraponto ao científico, que é um cargo de pesquisa. De pesquisador. Então, um cargo de professor com outro técnico científico. E 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. São as 3 hipóteses que o servidor pode acumular. Mas vereador não é um cargo público. Vereador é um cargo político. Ele pode acumular. Ele pode acumular. Se ele tiver disponibilidade de horário. Ele pode acumular também, mas não está previsto nessa lei, dessa forma. Está previsto na Constituição. E vereador é um cargo político. Não é essa lei. O vereador, por exemplo, não é regido por essa lei. É um cargo político, um cargo temporário. Aqui só rege os servidores públicos. Então, em suma, 2 de professor, 2 da área de saúde e 1 de professor com outro cargo, seja ele técnico ou científico. São as regras que a gente pode acumular no serviço público, desde que haja compatibilidade de horário. Okay? E existem algumas infrações que impedem o retorno do servidor público federal por 5 anos. A lei também estabeleceu essa infração, que ao invés de ser para sempre, ele só vai ficar impedido durante 5 anos de voltar. Como é que a gente pode memorizar essas situações aqui? Eu sempre indico assim, olha, são infrações que têm a seguinte natureza. A administração pública observa: você, servidor, não se utilizou da influência do seu cargo para poder fazer essa coisa errada, então você não vai ter essa influência durante os próximos 5 anos. Você vai ser demitido e você não vai poder voltar durante os próximos 5 anos. Veja a situação: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Então, o servidor que se vale do cargo dele, se vale da influência que ele tem para tirar proveito pessoal ou de outra pessoa.
ou para outra pessoa. Na mesma hipótese, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Ele não pode ser procurador de ninguém lá dentro da repartição pública, salvo a hipótese de quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Tá? Então, o servidor que usa da sua influência para tirar vantagem, para representar outra pessoa dentro da administração pública, ele fica proibido de voltar ao serviço público federal por 5 anos. Ok? Então, aqueles do dinheiro lá é mais grave, ele fica proibido para sempre. Aqui, quando ele utiliza a vantagem do cargo pessoal para isso, ele fica proibido somente durante os 5 anos subsequentes após a demissão. Em matéria de penalidades, analise o comportamento das servidoras públicas federais efetivas abaixo. É engraçado, até a própria questão erra. Ele chama, só um comentário, servidora pública federal efetiva. Mas servidora efetiva é o cargo, né? A servidor não é efetivo. A servidor é estável ou não estável. Enfim. Mariana vem exercendo atividade incompatível com o horário de trabalho. Gabriela vem promovendo manifestação de desapreço no recinto da repartição. Se a gente for naquela técnica de memorizar os casos que geram suspensão, a gente já eliminaria aqui umas 3 alternativas. Porque a gente sabe que quem exerce atividade incompatível com o horário de trabalho, eles geram a pena de suspensão. Então aqui a gente já elimina a letra A, letra B, letra D. E a gente fica com a letra C e E. Gabriela vem promovendo manifestação de desapreço no recinto da repartição. Então vamos ver se a suspensão está correta. Suspensão com possibilidade de conversão em multa, isso aqui é verdade, é possível. Suspensão até 90 dias, também é possível. Então até aqui as duas estão corretas. Resta saber em relação a outra situação. Manifestar desapreço no recinto da repartição, infelizmente falar desapreço, ficar demonstrando que não gosta do colega, que não tem apreço pelo colega, enfim. Isso gera uma advertência. Isso não é a ponto de gerar uma demissão, mas sim uma advertência. Não, verdade. Cara, tem aqui? Não. Olha, na prática pode até existir, né? O chefe chamar a atenção, aquela coisa, mas não é uma penalidade, uma advertência verbal. Se for para aplicar uma penalidade de advertência, se for verbal, não vai contar como se fosse. Tem que ser por escrito, não entra. Naquele rol ali, naqueles exemplos, não entra. Para ser advertência, tem que ser por escrito, para valer mesmo, com penalidade tem que ser por escrito. Deixa eu ver essa aqui. Após 3... essa questão... Vocês acharam que essa questão aí? Não fala, né? Essa questão... Ela é muito... Na verdade... Vamos ler, eu vou explicar o que é. Ela tem um erro gravíssimo. Ela tem vários erros. E o principal dele, na minha opinião, é não ter uma resposta certa. Mas vamos ver. Após 3 anos de trabalho árduo na administração pública do Distrito Federal, Joana conquistou a tão sonhada estabilidade no cargo. Entretanto, acreditando que não poderia mais ser demitida, Joana começou a se ausentar do serviço, ser displicente com as suas atividades e descumprir as ordens de seus superiores. Depois de 6 meses trabalhando como estável, Joana foi sumariamente demitida do cargo. Então, ele foi demitido diretamente, sumário, bem rápido. Ela nem teve tempo de se defender. Acerca dessa situação hipotética, assinar a alternativa correta. A demissão de Joana foi correta? Não, que tem que ter ampla defesa e contraditório. Não pode. Falso. B. A demissão de Joana prescinde de processo administrativo? Não, também, porque prescindir é abrir mão. Tá? Prescindir é abrir mão. E não pode abrir mão do processo administrativo. Aí vamos... O que acontece? O gabarito da questão, apesar de eles não terem anulado a questão, o gabarito ficou como letra C. Mas eu vou explicar as de baixo e eu vou dizer porque que eu acho que a letra C está errada também.
A letra E diz assim: se a demissão de Joana for invalidada por sentença judicial, ela deverá ser revertida ao cargo. Não é revertida. Quando é demitido e volta, é reintegrada. Mas confunde mesmo. Essas palavras confundem mesmo. É reintegração. Ela é reintegrada. Só para a gente relembrar, a reintegração é quando demite e volta. A reversão é a da aposentadoria, quando se aposenta e se desaposenta, isso é reversão. Recondução vai acontecer quando aquele que foi reintegrado voltar e quem estava no cargo dele vai ser reconduzido. Isso, então, reversão, reintegração, recondução, readaptação, que é aquele que sofre limitação física ou mental, né? Readaptação. Tem também o aproveitamento, que é quando o servidor que está em disponibilidade é aproveitado em um cargo. Então, são as hipóteses. Então, por esse mesmo motivo... Não tem não. Por esse motivo, a D é errada também. Pois diz que é reconduzida. Recondução, né? Mas veja assim... Eu acho que esse negócio de demissão não tem nada a ver com o procedimento de avaliação de desempenho. O que acontece? É possível uma pessoa ser demitida por avaliação de desempenho? É possível. Porque a gente tem aquela avaliação de desempenho em estágio probatório, né? E a gente tem a avaliação periódica de desempenho. Todo ano o servidor é submetido a uma avaliação de desempenho. Aí diz assim: a demissão de Joana poderia se dar mediante procedimento de avaliação de desempenho. O que acontece aqui? Se não fosse esse enunciado, a questão estaria correta. Se ele colocasse: a demissão pode se dar mediante procedimento de avaliação de desempenho, é correto. Mas nesse caso aqui de Joana, ela não pode ser demitida por procedimento de avaliação de desempenho, porque quando ela começou a cometer os erros depois da estabilidade, a questão diz que em 6 meses. Então não se faz avaliação de desempenho em 6 meses. O correto seria uma questão, é de ano em ano. O correto seria uma questão assim que dissesse: a demissão de Joana só pode ser feita por processo administrativo e disciplinar. Esse seria correto. Então, na minha opinião, essa questão não tinha resposta. Mas eles não anularam a questão e deram a resposta como letra C. Não, mas acho que pediu. A questão, eu fui pensar depois, foi bem polêmica, mas eles são assim, às vezes não anulam mesmo, não tem por onde correr. Para ser demitido por avaliação periódica de desempenho é de ano em ano. É uma questão mal feita aí. A próxima. O regime disciplinar do servidor público, estabelecido de acordo com a Lei Federal número 8.112 de 90, estabelece que a suspensão não poderá exceder 90 dias e será aplicada em casos de reincidência de faltas punidas com advertência, sim, ou de infração não sujeita a penalidade de demissão. Verdade, do jeito como está na lei. Essa é a verdadeira que ele quer? Então, verdade. Vamos ver porque as outras são falsas. B. A penalidade de advertência aplicada verbalmente. Não pode. Isso, tem que ser por escrito, bem claro. É cabível quando não caracterizada em inobservância de dever funcional de natureza grave. Também estaria errado, né? Natureza grave não cabe advertência. 2 erros aqui. C. A demissão será aplicada apenas nas hipóteses de crime contra a administração pública e improbidade administrativa. Falso também, exato. Não é apenas, a gente tem várias outras possibilidades, né? Insubordinação, incontinência de conduta, enfim, diversas desídia, tudo isso pode gerar uma demissão. O servidor que injustificadamente se recusar a ser submetido à inspeção médica será punido com advertência. Suspensão por até quantos dias? Isso. Essa espécie de suspensão aqui é diferente, né? A prazo. Então, com suspensão até 15. Com suspensão por até 15 dias.
a penalidade de suspensão poderá, a critério do servidor, ser convertida em multa. Já pensou? Pois é. Não é a critério do servidor. Ainda tem uma suspensão na prática. Ok? Então a resposta letra A sobre a suspensão. A gente tem essa questão agora aí. Para a lei número 8.112, entende-se por inassiduidade habitual a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 90 dias consecutivos. Falso. Não é 90 dias. A ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 120 dias. Está muito também. Falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Exato. Letra C é a nossa resposta. E falta ao serviço sem causa justificada por 90 dias interpoladamente. 90 dias não. Ainda mais período de 24 meses. Também está errado. Falta ao serviço sem causa justificada por 30 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Falso. Falso. Então nossa resposta é a letra C. 60 dias interpoladamente, isso é chamado de inassiduidade habitual. Lembrando que faltar 30 dias consecutivos é abandono. Processo administrativo disciplinar. Vamos ver aí as características desse processo administrativo disciplinar. É um mecanismo utilizado para apurar a responsabilidade do servidor por infração, seja praticada no exercício de suas atribuições ou seja relacionada a estas. O PAD, ele sempre deve observar, como eu falei para vocês, a ampla defesa e o contraditório. A gente não pode pensar num PAD sem ampla defesa e o contraditório, pois isso torna o PAD nulo, inclusive. Tá? Deve ser feito um novo PAD caso o servidor não possa se defender desse processo, da acusação que é feita contra ele. É uma obrigação da autoridade promover a sindicância ou o PAD. Tá? Então, ou é um ou é outro. Quer dizer, ou é um ou outro não. Pode ser os dois. Mas sempre quando você tem notícia de uma infração, ou abre uma sindicância ou o PAD direto. O importante é investigar. O prazo para a conclusão, 60 dias prorrogável por mais 60. Só que o que acontece? Além desse prazo de 60 dias prorrogável por mais 60, a lei também fala que o julgador, o chefe, ele vai ter 20 dias para julgar, depois de coletar todos os dados. E aí o que acontece? Ele tem 20 dias para julgar e ficou a polêmica. Esses 20 dias estão incluídos nesses 60 mais 60 ou é a mais? E aí o STF julgou dizendo que os 20 dias para julgar é a mais, além dos 60 mais 60 dias, né, que pode ser prorrogável. Então um PAD hoje pode durar até 140 dias, porque vai 60 dias, prorroga por mais 60 e aí ele tem mais 20 para decidir. E aí fica 140 dias o processo administrativo disciplinar. Tá? É um prazo fora. Sim, inclusive no estágio probatório. Se ele cometeu infração, aí acho que nem dali ele passa, né? Ele já vai ser... exatamente. Eu trago até uma jurisprudência aí depois, vocês vão ver, que eu botei no material de vocês, uma decisão sobre justamente o estágio probatório, como é que faz. A gente vai ver. Sindicância. Vamos ver a sindicância primeiro. O que acontece com a sindicância? Ela é, ao mesmo tempo, uma investigação. Aliás, a natureza dela é de investigação. Mas a sindicância, a gente viu que também pode ser utilizada, é como se fosse aproveitada para ser também uma forma de penalizar o servidor. Então, em regra, quando você tem notícia de que um servidor cometeu infração, abre-se uma sindicância. Abre a sindicância, onde vai se investigar as coisas que aconteceram. Essa sindicância vai ter um prazo máximo de até 30 dias, prorrogável por igual período. E aí vai investigar o servidor, para ver se aconteceu aquele fato, beleza. Depois que termina a sindicância, a gente tem 3 possibilidades.
Primeiro, ou a sindicância, né, os membros da sindicância descobrem que realmente não houve nada, e aí vamos extinguir esse processo, vamos arquivar esse processo, tá? Porque não houve nenhuma infração, era boato, enfim, ou não tem provas e arquiva. 2. Aplicação das penalidades de advertência ou suspensão de até 30 dias, como a gente já viu, que a sindicância pode ser utilizada para esse fim. Ou terceiro, se verifica que existe forte indício de que aquele servidor cometeu uma infração mesmo, e a infração que gere uma suspensão de mais de 30 dias, ou até mesmo uma demissão, vai se instaurar o PAD. Nesta última hipótese, os autos, os documentos que foram coletados na sindicância são levados como peça informativa da instrução, ou seja, da instrução é do processo administrativo mesmo em si, o corpo do processo. Não é etapa do PAD e nem deve precedê-lo. Então, a sindicância não faz parte do processo administrativo disciplinar. Não é obrigatório para eu abrir um PAD que tenha tido uma sindicância prévia. Eu posso abrir direto. Agora, se tiver a sindicância pronta, eles aproveitam esse material para poder integrar o processo. Porque são provas, às vezes, coletadas que só podiam ter sido coletadas naquela época, então não vai desperdiçar essas provas. O PAD corresponde a um meio legal utilizado pela administração para a aplicação das penalidades por infrações mais graves cometidas por servidores. Ele é usado para a aplicação das penalidades de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função comissionada, ou aplicação de suspensão com período superior a 30 dias. É a mesma coisa. É só uma denominação diferente. Exato. O pessoal que está em casa, a destituição do cargo em comissão de confiança é a mesma coisa com a demissão. Só que como ele não tem estabilidade, a gente não fala demissão, aí chama de destituir, destituição. Existem casos em que a comissão que está investigando o servidor verifica que a presença do servidor na repartição pública pode prejudicar o processo, pode prejudicar a investigação. E ela pode pedir o afastamento preventivo desse servidor. Agora é interessante a gente notar que esse afastamento preventivo, ele não é uma penalidade ainda também. Tá? É outra hipótese aí que a gente não classifica como penalidade. E também ele não é culpado ainda, ele só está sendo investigado. Nesse caso de afastamento preventivo, que vai durar até 60 dias, prorrogável por igual período, tá? Ela não vai ser como é que eu posso dizer? Ela não vai fazer com que o servidor perca o salário dele. Ele vai ser afastado porque a comissão quis assim, tá? Mas vai ficar. Aí sim, essas são as férias remuneradas. Mas sabendo que nunca é bom, né? Você ser afastado, mesmo recebendo, acho que a pessoa fica ali naquela tensão. E também acho que não ia conseguir ter férias rolando um processo pesado contra você. Porque se chegou a afastar, é porque o processo está pegando fogo lá. Então não constitui medida punitiva, mas é uma medida cautelar. É só para ter uma precaução mesmo de que ele não vai atrapalhar. Isso acontece muito com os altos cargos, pessoas que ocupam um cargo de muita influência, aí eles são afastados para poder não até intimidar a investigação. Só um esclarecimento também, no final do material de vocês, tem alguns assuntos que a gente não vê aqui no curso, mas que eu fiz em forma de tabela para vocês, com as principais informações, que eles caem bem pouco no concurso. E aqui a gente tem que fazer escolhas, né, dos assuntos, que não tem como ver todos os artigos da lei, a gente só vê os principais. Pelo menos a grande maioria, é bem extensivo isso aqui. Mas essa parte aí que eu fiz em forma de tabela, inclusive vocês veem também mais questões previdenciárias, que são benefícios previdenciários, vocês vão ver também quando vocês estudarem direito previdenciário, é mais específico, tá? Porque o foco da lei 8.112 não é bem esse. Então, para vocês ficarem cientes do que é essa tabela aí ao final. A gente está falando vai começar agora a falar do PAD. A sindicância a gente já viu, mas o PAD em si, o processo administrativo disciplinar, ele tem 3 fases. A primeira fase é da instauração, a segunda é a do inquérito e a terceira é do julgamento. Então, instauração, inquérito e julgamento. A instauração é o início do PAD, é o começo dele.
E ela vai iniciar o PAD vai iniciar quando houver a publicação da portaria de designação da comissão encarregada de proceder à investigação. Então, se tem a notícia lá de que existe alguma infração, o chefe vai nomear três integrantes, 3 outros servidores para compor uma comissão que vai investigar essa situação. Então, ele vai integrar e compor 3 integrantes para fazer uma comissão que vai investigar. E é interessante que o presidente dessa comissão, que é o chefe que vai nomear também, quem é esse presidente, ele tem que ter escolaridade ou cargo do mesmo nível ou nível superior do acusado, justamente para não haver nenhum temor hierárquico. Quem é que está proibido de participar dessa comissão? Os consanguíneos até 3º grau. Consanguíneos até 3º grau são proibidos de participar desta comissão do PAD. E essa comissão ela pode se reunir em audiências de caráter reservado para poder traçar os métodos de investigação, os procedimentos que eles vão tomar. Então, pode ser em caráter reservado. Então, o processo surge com essa instauração, esse momento que publica a portaria denominando os servidores que vão compor a comissão de investigação. São 3. Após essa fase de instauração, vem a fase do inquérito, que essa fase do inquérito ela se subdivide em instrução, defesa e relatório. Instrução, defesa e relatório. Instrução, vocês entendam como coleta de provas. Coleta de provas, verificação dos fatos. Tá aqui embaixo. Instrução é a principal fase. Na verdade, a instrução é praticamente o corpo do processo, na qual existe o levantamento dos fatos e das provas. Isso é a fase de instrução. Então, instaurou, vamos investigar. Vamos recolher as provas aí, né? Se já teve sindicância, já teve uma boa parte já adiantada, mas vamos ver se a gente consegue outras provas. E nessa fase de instrução, o acusado pode realizar questionamentos quanto à prova pericial produzida. O acusado pode realizar questionamentos quanto à prova pericial produzida. As testemunhas devem ser ouvidas e posteriormente se ouve o acusado. Essa é a característica interessante do PAD, porque ele prioriza tanto a ampla defesa que primeiro ouve todas as testemunhas para só depois ouvir o acusado. Então, porque se o acusado ele falasse primeiro, ele não ia poder se defender de muita coisa depois que as testemunhas iriam falar. Então, sendo ouvido por último, ele pode rebater o que cada testemunha disse, ele pode fazer a prova dele de forma mais consistente. Isso aí é reflexo do princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, durante essa fase do inquérito, da instrução, quando junta todo o material probatório, a comissão vai analisar. Então, diante dessas provas, esse servidor ele vai ser indiciado ou não. Então, se não for indiciado, arquiva. Se resolver indiciar o servidor, o acusado, ela vai realizar a citação desse servidor. Então, elabora um documento e vamos citar ele oficialmente para ele se defender com as provas que ele vai produzir. Então, nessa fase, vai haver a citação dele. E se esse servidor recusar da ciência, ou seja, ele não assina a citação, a pessoa que está citando ele chama 2 testemunhas e as 2 testemunhas assinam comprovando que ele foi citado, que ele não se recusou, tem ciência do fato, mas foi citado. Isso são formas de não criar embaraços no processo. Agora, e tem a hipótese do edital, que é aquela situação no qual o servidor está em local incerto ou insabido. Local incerto ou insabido, ele vai ser publicado por edital, lá em jornal de grande circulação, o que é às vezes não sabe onde é que ele mora, onde é que ele está. E isso é complicado, essa questão do edital, né? É uma previsão que a gente tem no Brasil, mas que ninguém fica abrindo jornal procurando edital para ver se seu nome está lá. Mas é assim que acontece. Se eles não te acharem, chama você por edital. E aí você não vai ver nunca. Você não vai ficar abrindo jornal para ver quem é que está sendo citado para nada. E
O processo vai acontecer aí, né? Fica sem saber. E aí a gente já viu que a inversão no processo civil. Primeiro se colhem as provas para depois se ouvir o acusado. Aqui no PAD é assim. Se durante essa citação se perceber que o que ele cometeu também é uma infração penal, é um ilícito penal, a comissão deverá enviar a cópia dos autos para o Ministério Público. Então diz ao Ministério Público, tenho ciência aqui de um crime, de um possível crime, então mando para você investigar. É a possibilidade, aliás, é um dever, inclusive, tá? É um dever. Deve enviar. Porque se ele não enviar, é como se estivesse também sendo consentido, né? Se tivesse sido consentido pela comissão. Não é obrigatório o acompanhamento de advogado durante o processo. Essa é uma questão que ficou simulada já pelo STF, porque durante muito tempo havia muita polêmica. Às vezes o servidor não constituía advogado e ao final era condenado, e chegava no final da condenação, para poder evitar o problema, ele queria anular o PAD dizendo que ele não teve direito à ampla defesa, porque ele não teve advogado. Mas hoje existe entendimento, o advogado é opcional. Ele pode ser, para esse processo, ele pode se defender tanto por advogado quanto por conta própria, que não é necessariamente uma violação à ampla defesa e ao contraditório. Tá? Isso está previsto na súmula 5, a súmula vinculante, número 5. Então, passou a fase, a gente está na fase do inquérito, passou a fase da instrução, ele vai ser citado para apresentar a defesa. E aí, a depender das condições do processo, da quantidade de pessoas, a gente tem prazos diferenciados para essa defesa. Por exemplo, se for somente um indiciado, o prazo de 10 dias. Se for mais de um indiciado, o prazo vai ser de 20 dias. Se for por edital, ele vai ter 15 dias contados da publicação para poder se defender. E algumas circunstâncias, algumas situações fazem com que as provas sejam difíceis de ser recolhidas de forma fácil, de forma tranquila. E aí o acusado ou o presidente da comissão, o acusado pode pedir ao presidente da comissão que aumente esse prazo para ele poder se defender, e esse presidente pode dobrar o prazo. Pode ser prorrogado pelo dobro pelo presidente da comissão, caso sejam necessárias diligências indispensáveis para a preparação da defesa. Sei lá, ele tem que conseguir documentos em bancos e o banco demora de emitir, enfim. O acusado pode não apresentar defesa. O acusado pode não querer se defender, é uma opção dele. Só que a preocupação com essa ampla defesa e o contraditório é tão forte na administração pública que, se o acusado não quiser comparecer à audiência, não quiser comparecer, não quiser emitir a defesa, a administração pública ela vai e nomeia um outro servidor do mesmo nível, do mesmo cargo dele, para poder representar aquele servidor que está sendo acusado. Então, a administração nomeará um defensor dativo. Esse defensor dativo, essa expressão defensor dativo, é como se fosse para o momento, temporário, um defensor substituto. Um defensor substituto e temporário. É uma situação diferente, mas acontece, pode acontecer. É o quê? Olha, nesse caso aqui, o que acontece? O defensor ele não é obrigado a produzir a melhor defesa do mundo, mas ele tem que ir, a não ser que ele comprove algum motivo justo tal, e aí liberam ele. Mas se ele for ordenado, ele tem que ir para poder, nem que seja comparecer, né? Nem que seja ir lá, ouvir, fazer defesa básica, então não fazer defesa. Mas a ideia é que tem alguém, né, naquela situação, justamente para evitar que o acusado venha depois e diga: não participei do processo. Não participou. Não. Tá bom. Não participou porque não quis. Então, tanto é que eu coloquei um colega seu aqui para participar, porque você não queria comparecer ao processo. Então, existe essa possibilidade mesmo de ter um defensor dativo. E aí o colega que vai ser, né, que vai sentar no banco do réu para poder... Pois é, porque não existe presunção de culpa no PAD, precisa ser provado. A culpa deve ser provada. É uma situação estranha, né?
Então, passou a fase da defesa, vem agora a fase do relatório. O que é a fase do relatório? É quando a comissão vai sistematizar tudo o que aconteceu no processo em um relatório e se posicionar acerca da inocência desse servidor. Então, contém um resumo com os principais pontos dos autos nos quais a acusação se baseou. Deve ser conclusivo. O relatório deve ser conclusivo. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão deverá indicar o dispositivo legal transgredido. Então veja, ela deve dizer o que foi que ele fez, qual foi o erro que ele fez, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes. Com o final dessa fase do relatório, encerra o trabalho da comissão e ela vai enviar o relatório para a autoridade competente para o julgamento. Porque a comissão não julga. Ela só vai fazer, ela só vai investigar. Quem vai julgar é aquele chefe imediato, ou o presidente da república, o chefe máximo, enfim, a depender da natureza da transgressão. Tá? A comissão ela vai somente enviar esse relatório. E aí vem a última fase do processo, que é o julgamento. São 3. Instrução, inquérito, julgamento. A gente viu as 2 primeiras. O julgamento é aquele dentro do prazo de 20 dias. Né? A autoridade competente ela vai ter o prazo de 20 dias para contados a partir do recebimento do processo, para julgar o processo. Tá? A autoridade deverá acatar o relatório produzido, salvo, e aí eu sublinho já, se a sua conclusão for contrária às provas nos autos. Então, se lá ele verifica que o processo inteiro, as provas não condenam o servidor e ao final a comissão acabou condenando, ele pode discordar. Claro, desde que ele fundamente, desde que ele prove. Inclusive, ele pode tanto aumentar, quanto diminuir, quanto manter a pena. É a possibilidade que esse julgador tem. Porque é ele quem julga, a competência para julgar é dele. Ele só institui uma comissão para facilitar os trabalhos. Havendo vício insanável do PAD, é obrigatória a declaração de sua nulidade pela autoridade que o instaurou ou por autoridade superior. No mesmo ato que declarar a nulidade, deverá ser aberto um novo processo, com a designação de uma nova comissão. Então, se observar que houve um problema aí no PAD, que houve uma ilegalidade, ele deve ser todo anulado, deve votar desde o começo e deve instituir uma nova comissão para tal. É uma exigência da lei em relação ao processo administrativo disciplinar. A gravidade da pena fará com que tenham competência para aplicação diversas autoridades. Por exemplo, na hipótese de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, a penalidade, conforme o órgão ou entidade, deverá ser aplicada pelo presidente da República, a gente já viu, né? Pelo presidente das casas do Poder Legislativo, Senado e Câmara, e dos tribunais federais, inclusive do PGR, no caso do Ministério Público, Procurador-Geral da República. Quando vários forem os punidos, veja que interessante essa situação. Quando vários forem os punidos, a autoridade competente para aplicação será aquela para a imposição da pena mais grave. Então imagina a situação. Imagina uma situação em que 2 servidores foram condenados. Um foi condenado com demissão, o outro foi condenado com suspensão de até 30 dias. A gente teria aqui o processo teria que se subdividir. Uma ia para o chefe imediato, outra iria para o presidente da República. Só que, para evitar esse desmembramento de processo, essa confusão, a lei diz assim: quem tiver autoridade para julgar o mais grave é o que vai julgar o mais simples. Então, o presidente da República vai demitir o servidor, e o outro, que é apenas suspensão, ele aproveita e suspende também logo. Tá? É uma hipótese que a gente chama de atração de competência. A competência é atraída para uma pessoa, um julgador. Então, desse modo, caso a penalidade a ser aplicada exceda a autoridade daquele que instaurou o PAD, o processo deverá ser encaminhado para a autoridade competente para tanto. Então, às vezes eu sou um chefe e acho que é só para aplicar uma demissão, uma advertência, mas chega ao final eu vejo que é uma demissão, então eu não posso julgar, eu mando para o presidente da República, que é o que pode julgar, e ele que vai acabar julgando tudo nesse caso concreto aí, tá? Então quem pode o mais, pode o menos, pode julgar o mais simples. Existem algumas hipóteses chamadas de PAD sumário. São situações que a Lei 8.112 trouxe justamente para
digamos assim, facilitar a resolução daquela questão. São situações em que o servidor ele vai ser demitido, mas que, pela natureza das transgressões que ele cometeu, não precisa um PAD comum. Basta um PAD sumário, porque são situações em que documentalmente eu provo que aquele servidor cometeu aquela infração. Eu não preciso de testemunha, não preciso de perícia, não preciso de nada. Que situações são essas? No caso de acumulação ilícita de cargos e abandono ou inassiduidade habitual. Então, no caso de acumulação ilícita de cargos e abandono ou inassiduidade habitual. Nesse caso, o PAD sumário vai durar 30 dias, prorrogável por mais 15. 30 dias prorrogáveis por mais 15. Ele é sumário. Então, são as hipóteses. Acumulação ilícita. Acumulação ilícita eu vejo. Eu pego o contrato dele em um cargo, pego o contrato em outro e digo, olha, está acumulando ilicitamente. Abandono também eu sei. Eu pego a folha de ponto dele, vejo que ele faltou 30 dias, é um PAD sumário. Inassiduidade habitual, idem. Eu pego a folha de ponto dele, provo que ele passou de 60 dias interpolados e também demito ele por um PAD sumário. Um PAD sumário vai ter a mesma ordem de um PAD comum. A diferença é que os prazos são menores. Então, no caso de acumulação ilícita, por exemplo, nesse caso de acumulação ilícita, a autoridade notifica o servidor para que este apresente a opção em até 10 dias. Essa parte eu acho fantástica, porque a lei ela parte do pressuposto de que o cara é inocente. O cara está acumulando cargo ilícito durante 10 anos, de forma ilícita, e aí ela descobre, e ao procurar condenar, ela manda um aviso dizendo, escolha entre os cargos que você quer ficar. E aí o servidor vai ter 10 dias para escolher, porque ela parte do pressuposto de que ele estava acumulando de boa fé, e não de má fé. Então, vai lá e dá até 10 dias para ele escolher. Caso ele faça, restará configurada a sua boa-fé, como eu falei, e ele será exonerado do cargo que ele optou, né? Tranquilo. Agora, o problema aí é que se ele não fizer a opção. Se ele não optar, aí vai começar um chamado PAD sumário. Como é que funciona esse PAD sumário? Quais são as pequenas diferenças? As fases são as mesmas. Instauração, inquérito, julgamento. Mas na instauração, inicia-se com a publicação do ato que constituir a comissão. Ao invés de 3, a comissão aqui vai ter 2. O ato de instauração deverá conter a autoria e a materialidade da transgressão. Então deve ter tudo. Quem é o autor, o que foi que aconteceu. Materialidade é isso, né? Objeto da apuração. É o que aconteceu. A instrução sumária, também indiciação, defesa e relatório. Só que 3 dias após a constituição da comissão, esta deverá constituir um termo de indiciação. Então, perceba que as provas já foram coletadas pelos dados, pelos documentos. E aí chama o servidor. Se antes ele tinha 10 dias para se pronunciar, para se defender, aqui ele só tem 5. Então a comissão vai lá de posse de documentos, indicia ele e dá 5 dias para ele se defender. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência do servidor, remetendo para a autoridade instauradora para o julgamento, o qual será proferido em 5 dias. Se lá eram 20, aqui são 5. dias, aqui são apenas 5 dias. Caso julgue-se o servidor responsável pela acumulação ilegal dos cargos, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição de função do cargo ou função de confiança, ou cassação de aposentadoria de disponibilidade quanto aos cargos, empregos e funções públicas em regime de acumulação ilegal. Então, aqui ele vai sair dos dois. Se ele teve a opção de escolher entre um e outro sem nem ser penalizado, caso ele não faça, ele vai ser processado, julgado e condenado pelos dois, sendo expulso, demitido dos 2 cargos. Abandono de cargo. Então, para aprovar o abandono de cargo, deve indicar precisamente quais foram os dias que ele faltou de forma indevida.
Para comprovar a inassiduidade habitual, deve-se indicar precisamente os dias de faltas não justificados, por período igual ou superior a 60 dias, os interpolados. E o procedimento é o mesmo que a gente viu. Processo de revisão. Acabado o PAD, seja ele sumário ou comum, é possível que a parte, diante de fatos ou circunstâncias novos, acabem pedindo um processo de revisão. Então, depois do PAD, surgiu um novo processo, novas circunstâncias. Aliás, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver se... Não, essa aí foi a jurisprudência. Eu coloquei uma jurisprudência a mais para vocês. É mais a título de informação. Uma jurisprudência a título de informação acerca de como acontece a demissão no estágio probatório. É um julgamento interessante. Não é bem da lei, não. Entende? É algo a mais. Sim, não. A avaliação de desempenho é anual. Porque senão, só para a pessoa que está em casa, a colega está perguntando em relação àquela questão que a gente falou que é polêmica, que não vi nenhuma resposta correta, se a avaliação de desempenho poderia ser feita em menos de um ano para poder demitir ela. Não pode, tem que ser anualmente, porque senão isso aí seria um instrumento até de perseguição. Às vezes o servidor cometia um erro, ou a servidora comete um erro, aí ele vai lá, antecipa com base naquilo para poder tentar demitir. Então, é uma avaliação anual. Não é a critério do chefe, não. Entendeu? Então, vamos analisar essas questões aqui. De acordo com a Lei 8.112... Aliás, essas duas primeiras, que essa terceira eu vou falar do processo de revisão. De acordo com a Lei 8.112, do procedimento administrativo disciplinar, quando o relatório da comissão... tá certo, a gente viu isso. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, tem que ter motivo justificativa, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou, inclusive, isentar o servidor da responsabilidade. É verdadeiro. Está previsto no artigo 168, parágrafo único. A próxima diz assim: no caso de servidor público cometer ilícito funcional que lese direito do cidadão, então vamos dizer que o servidor roubou um dinheiro de algum cidadão, sei lá, aposentadoria. O processo administrativo disciplinar para apuração da falta não exigirá que o lesado represente contra o servidor, porquanto o superior deste tem o dever de iniciar o processo de ofício. Verdade, de ofício, lembre-se que é quando a administração pública faz por conta própria. Então, não precisa que o cidadão vá lá e denuncie. O próprio servidor público já pode, por conta própria, ou a própria administração pública, por conta própria, ela pode instaurar um PAD. Vamos ver agora o processo de revisão. Nesse processo de revisão, como eu havia falado, fatos e circunstâncias novos que justifiquem a revisão ou comprovem a inocência do punido. É importante a gente destacar o seguinte: eu não posso abrir um processo de revisão porque eu estou indignado ou insatisfeito com a minha condenação. O processo de revisão não serve para isso. O processo de revisão somente vai acontecer se houver novos fatos ou circunstâncias. Tem que ter uma coisa nova que não foi analisada no PAD. O ônus da prova é do requerente. Então, quem tem o dever de provar é quem está abrindo o processo, está pedindo o processo de revisão. E esse processo que é legitimado, o próprio servidor, quanto a sua família ou o seu curador. Curador é quando alguém tem alguma deficiência mental, não consegue ser capaz, e aí tem uma pessoa que representa ele. É chamado de curador, o que é diferente de tutor. Tutor é quem protege o menor de idade. Curador, pessoas que têm problemas mentais e não têm discernimento. Então, esse processo de revisão, vale a pena destacar também uma coisa interessante. Ele pode ser aberto de ofício pela administração pública. Então, a administração pode, de ofício, abrir um processo de revisão, sempre que ela verificar também que novas circunstâncias ou fatos ocorreram e que provam a inocência do servidor.
Dirigido esse processo de revisão, a pessoa que iniciar vai dirigir ao ministro de Estado. O ministro de Estado vai verificar se tem procedência aquilo, e aí ele manda direto para o dirigente do órgão ou entidade onde teve origem o PAD. Então manda de novo o processo para lá, para poder reavaliar, fazer essa reavaliação dentro desse processo de revisão. Esse processo de revisão, ele tem um prazo menor. Ele é um prazo de até 60 dias. Mas o prazo de julgamento de 20 se mantém. Tá? É o prazo de 60 dias para terminar, instruir o processo, mas nós temos um prazo de 20 dias contados do recebimento do processo para o juiz não, né, que não é processo judicial, mas para o chefe julgar. Caso a autoridade conclua pela inadequabilidade da penalidade anteriormente aplicada, proferirá decisão revendo-a. Contudo, não poderá agravar a decisão anterior. É proibida a reformácio em pégios. Então, não pode o processo de revisão ser utilizado para agravar. Então, imagine que o servidor levou uma suspensão e aí tenta provar que foi injusto e depois é demitido. Isso não pode ser feito. Ou é para melhorar, ou então mantém o que já tem. Não pode a administração pública utilizar um processo de revisão para piorar a situação do servidor. No caso específico de destituição de cargo em comissão, caso esta penalidade seja aplicada seja desconstituída, simplesmente será convertida em exoneração. Porque cargo em comissão ou função de confiança, a pessoa não tem vínculo. Então não é obrigado a voltar. Não, ele foi demitido, tá. Então você não foi demitido. Então, de qualquer forma, você foi exonerado. A ideia é não deixar aquele peso da penalidade. Mas um cargo em comissão não tem como ele voltar. Porque, por exemplo, se eu entro com processo de revisão, eu sou servidor estável, eu entro com processo de revisão e eu provo que foi injusta, eu devo ser reintegrado ao meu cargo. No caso do cargo em comissão, não. Ele vai ser simplesmente convertido em exoneração. Esta aqui diz assim: o processo disciplinar pode ser revisto de ofício quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Verdade, lembrando que não pode agravar a pena. Não pode agravar a penalidade. Essa diz assim: julgue os itens a seguir de acordo com a lei 8.112. Primeiro, caso... Está nessa ordem aí? É essa a questão? Porque tem algum que está invertido a ordem. Caso o servidor... Aliás, não, foi no outro slide. Caso o servidor ocupante de cargo público efetivo tenha cometido ilícito punível com demissão ou suspensão por mais de 30 dias, será obrigatória a instauração de sindicância ou de processo disciplinar, tratando-se de poder e dever da autoridade superior determinar a apuração dos fatos. Qual é o erro disso aqui? O erro é que ele está dizendo que é obrigatória a instauração de sindicância. Mas sindicância não é obrigatório. Entende? A sindicância não é obrigatória de ser instaurada. Se lembra, a sindicância não é um pré-requisito do PAD. Então, falou nesse caso aqui, olha, ele limitou demissão ou suspensão por mais de 30 dias. Então, a sindicância não é obrigatória. Poder, ele pode. Poder, ele pode. Mas não é obrigatória. A sindicância não é obrigatória. Será obrigatória a instalação de sindicância. O erro só é a sindicância. Se tivesse aqui, será obrigatória a instalação de um processo administrativo, pronto, estaria correto. Mas ele está dizendo, será obrigatória a instalação de sindicância ou de processo disciplinar. Não, só é obrigatória a instalação de processo disciplinar. De sindicância, não. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, a qual indicará dentre eles o presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Verdade.
Superior ou igual. Então, superior ou mesmo nível. Cadê? Igual ou superior. Então deve ter no mínimo igual. No mínimo ele deve ser mesmo nível. Não, de preferência até melhor que ser até superior, para poder não ter nenhuma dependência hierárquica. No âmbito administrativo, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, em 2 anos quanto à suspensão e em 180 dias quanto à advertência. Verdade. Então, letra D, ela está em vermelhinho a nossa resposta. Essa aqui não tem resposta, vamos ver. Na revisão do processo administrativo disciplinar, a revisão do PAD. O ônus da prova cabe ao poder público competente. Falso, né? O ônus da prova cabe a quem? A quem alegar novos fatos ou circunstâncias, tá? Novos fatos ou circunstâncias. B. Não constitui fundamento do pedido a simples alegação de injustiça da penalidade. Essa é verdade. Não constitui fundamento do pedido a simples alegação de injustiça da penalidade. Então, como eu falei, o processo de revisão não é para alegar que estou insatisfeito, que foi injusta, não. Eu tenho que provar novos fatos ou circunstâncias. Nossa resposta é a letra B. Vamos ver porque as outras estão erradas. O pedido, que sempre depende de caução, ocorrerá em autos apartados no processo originário. Não depende de caução. Falso aí. O pedido pode ser feito pelo respectivo tutor, curador. Essa questão é capciosa, viu? Do tutor aqui, se você não ler com atenção, você pode se passar. Se o requerente estiver mentalmente insano. Falso também. Então, poderá resultar no agravamento da penalidade? Não. É proibida a reformatio impejus, né? Reforma para prejudicar, isso não pode. Então, falso. Então, a resposta é a letra B. É certo que no processo administrativo disciplinar, o afastamento preventivo do exercício do cargo poderá ser imposto ao servidor pelo prazo de até... Então, a gente sabe que são 60 dias. O afastamento preventivo, a gente sabe que é até 60 dias. Então, a gente elimina A, B e E. Resta saber se é prorrogável ou improrrogável. E aí? Improrrogável? O prorrogável? Prorrogável. Ele pode ficar afastado e prorrogar por igual período. Então, aquela coisa, quando ele diz assim, até 60 dias prorrogável por igual período, pode ser que a administração pública suspenderia por 15. Mas na hora de prorrogar, só pode prorrogar por mais 15. Entende? É por igual, sempre quando ele disser assim, por igual período, até alguma coisa por igual período, tem a ver com a mesma quantidade aí de tempo prorrogável. Olha, essa questão aqui, essas tabelas que eu fiz para vocês, em relação à previdência social, em relação ao regime, a gente, como é que está estruturado esse curso? A gente vê a parte de aposentadoria, no que se refere ao servidor, no que se refere, sobretudo, ao direito administrativo. A gente, não sei se todos vocês ainda não viram, mas quem já pegou a matéria de direito administrativo, já viu com a gente a aposentadoria do servidor. A ideia da idade, o tipo de aposentadoria, aquela compulsória, a voluntária, enfim. A gente vê isso aqui, o regime geral, o regime especial, a gente vê lá no curso
de agentes públicos na lei, na Constituição. Nessa daqui, a gente tem uma previsãozinha final aí na Lei 8.112, só que como a maioria dessa parte previdenciária não tem muita, não é que não tenha validade, mas, como eu posso dizer, esse regime do servidor ele é muito mais de um direito previdenciário do que propriamente da lei em específico. Então, os concursos não cobram muito, porque a maioria foi revogada, a parte de previdência do servidor daí da lei foi revogada. Então, a gente não vê muito a previdência, a parte previdenciária nesse curso. Tá? Mas para não deixar em branco, a gente faz uma tabela e aí elenca as principais características, até porque em grau de incidência também cai muito pouco. Mas só aspectos gerais que eu poderia falar sobre a Previdência é o seguinte: a Previdência ela tem caráter contributivo e solidário. Então, a Previdência ela é caráter contributivo, ou seja, só se aposenta quem contribui. Você pode trabalhar 20 anos. Se você não contribuiu, você não está contando tempo para aposentadoria. Interessante destacar isso. Não tem, não? É porque são aspectos gerais da Previdência. Não é mais a título de informação. Então, e solidário, ou seja, todo mundo contribui. A Previdência deve contribuir. Essas aqui são slides que eu importei do curso de Direito Administrativo. Isso vocês estão lá no Direito Administrativo. Deve contribuir os ativos, os inativos, os pensionistas. Todos devem contribuir. Quem quiser copiar, pode ficar à vontade. Então, deve contribuir os ativos, os inativos e os pensionistas. Então, caráter contributivo e solidário. Caráter contributivo e solidário. Todo mundo contribui, tanto aposentado quanto pensionista. Todos contribuem. Cada ente deve ter apenas um regime próprio. Cada ente, aí você entende, município. Cada ente aqui você entende por município, estado, Distrito Federal e União. Cada ente tem a sua previdência própria. E, como a gente viu lá em Direito Administrativo, o regime dos militares deve ser disciplinado em lei própria. O militar não está incluído nisso aqui. Então, o regime tem caráter contributivo e solidário. Devem contribuir os ativos, inativos e os pensionistas. Cada ente deve ter apenas um regime próprio. O regime dos militares deve ser disciplinado em lei própria. Então, só caráter também para diferenciar. Está previsto no artigo 40 da Constituição. É um regime próprio previsto somente para os servidores ocupantes de cargo efetivo. Até mesmo porque, então vamos lá, tá, artigo 40, é o regime próprio do servidor, porque quem ocupa cargo em comissão ou função de confiança, isso a gente faz essa distinção bem lá no curso, ele é do regime geral. E o regime geral aplica-se subsidiariamente ao regime do servidor público. Tá? Nas regras que não tiverem aqui, aplicam-se ao regime... Aplica-se o regime geral. É por isso que vocês estudam isso em previdenciário e não aqui com a gente. Só para esclarecer, isso aqui também, esse mapa mental, também tem lá, você vai receber no curso específico de agentes públicos. A gente trata de todas essas modalidades de aposentadoria lá, tá? Porque isso aqui são regras constitucionais, não estão previstas na Lei 8.112 dessa forma. E aqui eu trago algumas tabelas. Algumas tabelas que ajudam vocês a memorizar essas informações. São informações que não caem muito em concurso específicos da Lei 8.112. Será? Então, não cai especificamente essas aqui. Então, especificamente não cai com tanta incidência essas questões aqui. Mas vocês têm aí uma tabela que vai ajudar vocês a seguir. Então, tudo previdenciário, que é auxílio reclusão, auxílio por acidente de serviço, auxílio funeral, auxílio licença gestante, maternidade, gestante, adotante, paternidade, natalidade, licença para tratar de saúde, tá? Tudo isso vocês têm aí, a pensão, salário família, são assuntos menos recorrentes, mas que vocês estão presentes. A gente acabou terminando mais cedo esse curso, né? Mas graças a Deus a gente viu tudo com bem tranquilidade. E aí eu queria agradecer a atenção de vocês, tá? Queria dizer que estaremos juntos também em licitação em breve, para quem for acompanhar aí. E estou à disposição sempre. Oi?
E isso de administrativo também, para quem não viu. E aí estou à disposição sempre, tá? Para esclarecer as dúvidas e apoiá-los. Um abraço e até mais.